Capítulo 7. Tudo está vivo. Quando Dom Pantaleão abriu a porta do labirinto, estava sem óculos, de camiseta e mal podia conter os bocejos. Salvo uma lâmpada pequena, as luzes da livraria estavam apagadas. Raiko dormia deitado em um sofá, de onde haviam tirado os livros que o ocupavam normalmente, e Dom Hilário dava cabeçada sentado em uma mesa junto à caixa registradora. Até Sêneca escondera a cabeça sob a asa para repousar no alto de seu poleiro. Desta vez demoraram muito e ficou de noite, informou-lhes o livreiro. Foi tudo bem? Trouxeram a letra correspondente? Sara mostrou-lhe o anel de prata com o B gravado no selo. Dom Pantaleão guardou-o junto às outras peças, e depois todos decidiram descansar umas horas até que amanhecesse. Atrás da loja havia várias poltronas, e nelas acomodaram-se os 3 expedicionários, enrolados em mantas proporcionadas por Dom Pantaleão. Arno começou a roncar logo, e Fisco e Sara, depois de cochichar um pouco comentando incidências de sua aventura oceânica, adormeceram também. O sono de Fisco foi muito inquieto, cheio de pesadelos. Estava submerso no mar, no mais fundo. E por mais que tentasse nadar para cima, não conseguia chegar à superfície. Um grande vulto escuro subia para ele das profundezas, cada vez mais e mais perto de suas pernas. Finalmente, notou que algo o rodeava e defendeu-se aos socos, tentando gritar com a boca cheia de água salgada. — Fisco, cara, sou eu! Raiko estava ao seu lado, sacudindo-o para acordá-lo e esfregando o nariz dolorido. — Pô, que murro você me deu! Desculpe, achei que tinha sido pego, mas estava sonhando. Que bom ver você, Panaca. Abraçaram-se e depois Raiko cumprimentou Sara, que se espreguiçava na poltrona, anunciando ao universo que estava com muita fome. Arno continuava roncando como um anjo, todo enrolado em sua manta. Dom Pantaleão apareceu pela porta, abotoando a camisa. Já estão em pé, mas ainda muito cedo. Bem, vamos ver o que temos aqui para o café da manhã. Havia um minúsculo anexo atrás da loja, onde se encontravam um fogareiro e uma geladeira, de modo que havia a apetitosa possibilidade de preparar torradas com manteiga, além de café bem quentinho com leite. Puseram mãos à obra. Dom Hilário oferecia-se generosamente para ir comprar frutas, enquanto o pão torrava e o aroma do café acordava Arno, que perguntou sonolento: — Tem churros? Dom Pantaleão propôs fazer uma tortilha tamanho família. Os jovens protestaram só por protestar, porque assim que a viram, pela frente devoraram-na em um instante, de modo que Dom Pantaleão teve de fazer outra não menor, e que acabou também. Logo chegou Dom Hilário carregando de frutas, e houve suco de laranja para todos. Arno limpou seu prato com o último pedaço de torrada que lhe restava, e pouco depois todos suspiravam de prazer após a comilança, e conversavam acerca dos incidentes da travessia que acabavam de realizar. Fisco reconheceu ter passado muito maus bocados, embora, no fim das contas, alegrava-se por ter participado da aventura justiceira de A Bela Biscainha. Apesar de, pela primeira vez, não ter sido Raiko ao seu lado, arranjara-se bastante bem, não? Sentiu-se como se tivesse crescido 10 centímetros de estatura e 3 anos de idade, pelo menos. Sara mostrou-se ainda mais entusiasta. Conhecemos gente alucinante, de verdade. Afirmou isso com tanto ímpeto que, quando Raiko murmurava "Ah, é?", olhando-a com certa curiosidade, ficou bastante vermelha. Como já era habitual, Dom Hilário não quis abster-se de botar defeito. Então agora a letra vem em um anel? Mas que desatino que estamos cometendo! Em cada excursão correm o risco de morte. Belo plano. Enfim, vamos ver como é a próxima. Dom Pantaleão examinou os arranhões e hematomas que Fisco tinha por todos os lados, antes de começar a fazer curativos com mercúrio cromo e pomadas. Parecia óbvio que era a vez de ele ficar na livraria, enquanto os outros empreendiam a saída seguinte. Após uma breve deliberação, assim foi acordado. Para Raiko, a ideia de viajar sozinho com Sara não desagradava em absoluto, e por isso tentou a possibilidade de convencer Arno a ficar com Fisco. Você deve estar moído, né? Depois de Paris, da rocha e da batalha contra os negreiros. Mas a criança informou-lhe, com aprumo, que se encontrava perfeitamente bem,
e que não tinha a menor intenção de perder a aventura que estava por vir. A verdade é que estava com um bom aspecto. O ar do mar o havia bronzeado a olhos vistos, assim como a seus 2 companheiros, e até parecia um pouco maior do que quando se encontraram no estádio. Muito decidido, aproximou-se do poleiro do louro, que estava fazendo seu asseio matutino alisando as penas com o bico, e interrogou-o. Vamos, Sêneca, diga qual é agora. O pássaro lançou-lhe uma olhada irônica e não se fez de rogado. Se o Ui ficou famoso, não foi por perigoso. Procure-o sem medo, meu chapa, ou merecerá um tapa. Ora, esse lourinho pentelho! Exclamou Sara entre risos gerais. Está cada vez mais descarado. Então, quanto antes melhor. Já haviam preguiçado bastante. Os 3 expedicionários entraram na guarita fantástica, que ainda tinha um certo cheiro de salitre e de iodo marinho. Dom Pantaleão fechou a porta fosca e aguardou. Passou um tempo sem que nada acontecesse. Através do vidro não se via nenhum brilho avermelhado. Garotos, ainda estão aí? Mas claro, onde estaríamos? Parece que este traste não funciona. Deve ter desligado. Dom Pantaleão voltou-se para Fisco, dando de ombros com um assobio. Nada. Hoje não. Mas Fisco apontou para o labirinto com o dedo como silenciosa resposta. O livreiro voltou-se a tempo de ver as ondulações do redemoinho encarnado. Uma nova viagem acabara de começar. Sara acordou sentada na grama, cercada de colinas suaves, cobertas por um bosque baixo e perfumado. Ouvia-se os gorjeios e trinados de diversos pássaros, como se todos, em coro, felicitassem a manhã por ser tão linda. Perto dela estava Raico, olhando-a com uma expressão um tanto preocupada, que se transformou em sorriso assim que a garota, já acordada, lhe sorriu. Sara notou pela primeira vez que Raico também tinha olhos verdes, como Zindabad. Como isso aqui é bonito, não? Ouça, onde está Arno? Não sei, respondeu o rapaz. Eu também acabei de acordar, agora mesmo. Vamos procurá-lo. Puseram-se os 2 em pé, sacudindo da roupa os fiapos de grama e folhinhas que se haviam grudado. Raico juntou as mãos na boca para chamar o menino, mas antes que soltasse qualquer som, ouviram-no rir atrás de uns choupos próximos, e também escutando uma voz masculina que rogava. Não, por favor, não se mexa nem faça muito barulho. Deixe-o, deixe-o. Aproximaram-se do lugar de onde provinham a risada e a voz, com certa preocupação. Lá estava Arno, sentado em uma pedra coberta de musgo, com o braço direito estendido, por onde ia e vinha muito atarefado um sabiá peito roxo. O passarinho andava da mão ao ombro e depois bicava um pouco a orelha, como se lhe contasse um segredo no ouvido. Então Arno ria entre dentes e o sabiá peito roxo corria de volta. A uns 3 metros, sentado em outra rocha do tamanho maior, estava um homem de porte majestoso, de uns 50 anos de idade. Era loiro, embora em sua frondosa e longa barba já houvesse medeixas grisalhas. Tinha um caderno aberto na mão direita e com a esquerda desenhava rápidos traços, sem afastar o olhar do menino e de seu travesso visitante. Assim que viu sua irmã e Raico, Arno levantou-se de um salto gritando: Oi, pessoal! Assustado, o sabiá peito roxo afastou-se imediatamente, voando, e o homem da rocha fechou seu caderno com um suspiro irritado. Ora, menino, não consegue ficar quieto? Ele também se levantou e tinha uma estatura imponente. Depois sorriu como que pedindo desculpas. Desculpem, mas é que era um registro natural tão engraçado. Arno aproximou-se dele curioso. Deixe-me ver, mostre, ande. O homem barbudo abriu complacente o caderno e mostrou a folha na qual estivera trabalhando. Com alguns traços de carvão, tinha desenhado um retrato perfeito de Arno com o sabiá peito roxo sobre seu braço. Ao lado da imagem principal, via-se outros 2 ou 3 esboços, não menos exatos, da cabeça do passarinho, gentilmente inclinada para um ou outro lado. Arno ficou boquiaberto. Está ótimo, você é pintor? Às vezes pinto sim, confirmou o homem alto. Mas a pintura é algo muito difícil. Consiste em tentar expressar visivelmente características da alma de cada coisa. Leva muito tempo, muito trabalho.
Neste caderno faço só rascunhos, esboços de cenas que vejo e que me chamam a atenção, para não esquecer, entende? E também como exercício para aprender a olhar melhor. Vemos muitas coisas, mas olhamos pouco e mal, você não acha? Mais que nada, gostaria de aprender a olhar como se deve. Repare na luz e considere sua beleza. Agora pisque e volte a olhar. O que você vê agora? Antes não estava lá, e o que havia antes já não existe. Arno havia se apoderado do caderno e passava suas folhas entre exclamações de prazer e assombro. Sara e Raiko compartilhavam com ele seu entusiasmo, porque mostrava-lhes a cada passo as novas maravilhas que descobrira. Veja isto e isto, que legal! Realmente não havia nenhuma página que não valesse a pena. Em cada uma podia-se admirar um tesouro, pássaros voando ou pousados em um ramo, garras e mãos representadas com todos os detalhes, rostos humanos que choravam, riam ou urravam de indignação, matas onduladas de cabelo agitando-se ao vento, um feto humano no interior do útero, cavalos e mais cavalos em todas as posições imagináveis, árvores e matagais minuciosamente captados, gatos caçando ou em repouso, nuvens de tempestade enroscadas em tremendas borrascas, etc. Diante da imagem de uma cabeça de cavalo em perspectiva, que se remexia mostrando os dentes entre os beiços cobertos de espuma, Sara exclamou: "Parece que está vivo!" "Trata-se exatamente disso", corroborou o homem, "de captar o movimento e o ânimo da vida em cada uma de suas manifestações, porque tudo está vivo, não só os animais ou as plantas, mas também as montanhas, os torvelinhos, os mares e as estrelas, a vida escondida em cada parte dos seres vivos, até mesmo os cadáveres fervilham com vidas pequenas e rebeldes que se alimentam de putrefação. Mas a vida tem de ser estudada na natureza, sem medo e com paciência. Aqueles que só leem livros antigos ou imitam os quadros dos mestres do passado perdem tempo." Raiko pigarreou discretamente para interromper essa avalanche de eloquência. "Senhor, por favor, poderia nos dizer onde estamos? É que somos estrangeiros e estamos perdidos. Se o senhor pudesse fazer a gentileza..." Do alto de sua avantajada estatura, o homem olhou o rapaz, como se estivesse avaliando os seus méritos. No começo, estava com o senho franzido, mas depois parece que Raiko foi aprovado com louvor, porque imediatamente disse-lhe sorrindo: "Vocês estão na Campina Romana, jovem amigo. Se não tem lugar melhor onde se alojar, poderiam ficar por ora em meu humilde lar, onde não lhes faltará comida, nem o que fazer, se quiserem me ajudar em meus trabalhos. De onde vocês vêm?" "Bem, é uma longa história", começou Raiko bastante confuso. "Então não é preciso contar", atalhou seu interlocutor, recuperando seu precioso caderno e pondo-se a andar decididamente. "Na verdade, o que não se sobra é tempo. De onde quer que venham, com certeza terão as mesmas necessidades que os outros seres humanos. Sobre isso cabe pouca discussão. E quanto às suas capacidades, também não há muito que contar, porque serão testados quando chegar o momento. De modo que venham, vamos para casa." Os três aventureiros apressaram-se atrás dele. Quase tinham que correr para seguir seu ritmo de marcha. Enquanto andavam, iam gritando alegremente: "Obrigado, senhor. Meu nome é Raiko. O meu é Sara. Ei, eu sou Arno." Sem se deter, o homem apontou para o céu, à sua esquerda. "Lá, estão vendo? O falcão perseguindo a pomba? Não lhe será fácil alcançá-la. Não. Ela se defenderá. Cada um defende sua existência com todas as suas forças. Nada do que existe quer deixar de existir. Meu nome é Leonardo, jovens amigos. Os que são mais ignorantes ou mais preguiçosos que eu chamam-me de mestre. Bah, não é engraçado que chamem de mestre a quem só se esforça para aprender e aprender? Vejam, lá embaixo, aquela é minha casa. E a de vocês, se não esperarem luxos. Venham, já chegamos." Ao pé da colina, por onde desciam, entre vinhas, divisava-se um pequeno casário, formado por uma modesta casa principal e 2 ou 3 edifícios anexos com ar de armazéns. Na encosta oeste estendia-se um pomar com várias plantações e árvores frutíferas. Quando se aproximaram mais,
2 enormes cães saíram para recebê-los latindo e cumprimentar o seu dono com saltos e empinadas. Leonardo chamou alto. Piero, Pierino, onde anda, rapaz? Logo saiu da casa um moço de 18 ou 20 anos, de cabelo louro encaracolado e expressão sonhadora. Aqui estou, mestre. Voltou antes do que esperava. Estou preparando o almoço. Pois tem que preparar um pouco mais, porque, como vê, estou acompanhado. Estes são meus amigos. Bem, eles lhe dirão agora como se chamam. Vamos, cãezinhos, já chega de festa. Guardem-nas para quando o Duque vier. Por dentro, a casa de Leonardo parecia mais o laboratório de um alquimista que o estúdio de um pintor. Sobre a grande mesa central, de madeira, sem envernizar, acumulavam-se as retortas e frascos em torno de um crisol. Havia vários pássaros dissecados e um mussaranho aberto, de cabo a rabo, sobre uma pedra de mármore, junto a inúmeras folhas de papel cobertas de anotações indecifráveis. Sara, que lhes lançou um olhar sem tocá-las, teve a impressão de que as palavras estavam ao contrário, do modo como aparecem quando refletidas em um espelho. Também havia diversas peças metálicas e engrenagenzinhas de madeira, como se fizessem parte de um mecanismo que estivesse provisoriamente desmontado. Em um pequeno abajur junto à mesa, entrecruzavam-se os aros combinados de um astrolábio, que imediatamente atraiu a curiosidade de Arno. Ao fundo, sobre um cavalete, podia adivinhar-se um quadro não muito grande, coberto com um pano manchado de tinta. Por favor, não mexam em nada, advertiu-os Leonardo. Já está bastante bagunçado aqui. Não preciso que ninguém me ajude a bagunçar ainda mais. Estou pesquisando várias coisas ao mesmo tempo. Piero logo avisou-os que o almoço estava preparado. Era muito frugal, composto de pão, queijo, azeitonas e uma sopa não muito saborosa de diversos vegetais. O único talher com que contavam era uma coxa de madeira para servir a sopa nas taças em que haviam de bebê-la e uma faca de espeto imponente para cortar o pão e o queijo. Leonardo informou-lhes que não tomavam vinho no almoço para poder trabalhar melhor à tarde e ofereceu-lhes, em vez disso, um copo de leite. Não é bom fartar-se de comida e perder, assim, a lucidez do pensamento. Disse-lhes enquanto almoçavam. É preciso estar preparado para o esforço, porque Deus vende todas as coisas valiosas ao preço da fadiga que custa consegui-las. As pessoas que somente se dedicam a fartar-se na mesa, depois não são capazes de produzir nada além de esterco. Esterco! Isso é a única coisa útil que muita gente fabrica. Deixam atrás de si apenas privadas cheias, nada mais. Não compreendem que não há coisa mortal que dure, mas, por outro lado, a arte sim. Mas o senhor parece quase mais interessado na ciência do que na arte, observou Sara. Não há arte sem ciência, garota, replicou taxativo Leonardo. Quem não tem paciência para estudar o fundamento da natureza não saberá depois representá-la. Imagine, por exemplo, que deseja pintar uma mulher sorrindo. Para conseguir, deve saber exatamente como os músculos dos lábios, ao se contraírem para o centro, puxam os músculos laterais e estes, por sua vez, encurtam-se para que a boca se estenda um pouco. A arte tem muito de ciência e a ciência também é uma forma de arte. Porque devemos nos dedicar só a uma ou a outra? A vida humana já é, infelizmente, muito limitada, de modo que não é bom que a pessoa se empenhe em limitar-se e empequener-se ainda mais. Quando terminaram de comer, Piero suplicou com fervor. Por favor, mestre, cante uma canção. Com certeza seus convidados saberão apreciá-la. Leonardo se fez um pouco de difícil. Talvez a música chateasse os jovens. Os 3 interessados protestaram com sinceridade e disseram que desejavam escutá-lo, e Piero apressou-se a trazer uma lira, que pôs nas mãos do mestre. Depois de alguns acordes, para temperar as cordas, Leonardo começou a cantar. Não forçava a voz, nem enfeitava com dedilhados rebuscados, mas entoava com perfeita naturalidade. A canção era, na verdade, um belo poema sobre um apaixonado que não conseguia expressar seu desejo porque um urubu ciumento roubara-lhe a língua. O dedilhado da lira acompanhava com discrição, muito adequada, cada estrofe.
No conjunto, o resultado era um virtuosismo sem alardes, realmente cativante. De vez em quando, ao fazer uma pausa para tomar fôlego, Leonardo semicerrava as pálpebras e sorria de um modo quase pícaro. Piero escutava-o com um arroubo beirando ao místico, e o resto do auditório também parecia embasbacado. Quando chegou ao final da peça, Arno aplaudiu. Você também é cantor, e muito bom, disse Sara comovida. Com um tom muito ufano, como se os elogios fossem para ele, Piero concluiu. O mestre Leonardo faz tudo muito bem. Vejo que são um público fácil de agradar, concluiu satisfeito o artista. Cantarei outra canção, e depois começaremos a trabalhar, certo? Mas antes de começar a nova toada, um feroz coro de latidos interrompeu-o. Piero aproximou-se da porta e anunciou. É o Duque, mestre. O rosto de Leonardo refletiu uma viva contrariedade, e ele até resmungou baixinho expressões evidentemente pouco gentis, entre as quais ouvia-se algo como maldito filho de padre. Depois, em voz alta, ordenou a Piero que se retirasse com os outros 3 jovens para o fundo da oficina e que lá se distraíssem com alguma coisa, ou fingissem fazê-lo. Procurem fazer com que o Duque repare o menos possível em vocês, principalmente você, Piero, pelo que você já sabe. Ato contínuo, apareceu na porta um gigantesco homem de armas, fazendo soar pesadamente as esporas de suas botas e resfolegando como um urso. Varreu com um olhar receoso todo o lugar, como se esperasse encontrar alguém à espreita, e depois, já mais tranquilo, embora não até o ponto da amabilidade, vociferou roucamente. Deus os guarde, mestre Leonardo. O Duque de Valentino solicita sua hospitalidade. Destacou com certa indignação essas últimas palavras, como que escandalizado por tanta consideração. Leonardo ergueu-se, soberbo em seu porte, embora modesto em sua compostura. Tudo que há nessa humilde morada está à disposição de sua senhoria, nosso benfeitor. O centurião afastou-se servilmente para dar passagem a um homem magro e melancólico, vestido com roupas de montaria. Embora não usasse joias nem emblemas de sua categoria, transpirava domínio em cada um de seus gestos e principalmente através do escuro olhar penetrante. Obrigada, Leonardo. Prometo não distraí-lo muito com minha conversa. Eu sei que seu tempo é precioso, principalmente para mim. Mas estava caçando por aqui e não pude resistir ao prazer de fazer-lhe uma visita. Falava em um tom deferente, quase aveludado, e apesar disso, em suas palavras havia um toque de ameaça. Leonardo inclinou a nobre cabeça sem responder, mas fazendo um amplo gesto com a mão que abarcou todo o local, até deter-se, finalmente indicando a cadeira mais confortável. O Duque instalou-se nela, muito à vontade, e declarou que aceitaria com prazer um copo de água fresca. Depois de tomar um gole, prosseguiu. Bem, bem, querido Leonardo, que agradável paz se respira neste lugar, sabe? Você tem sorte de habitar um lugar tão sereno, longe dos aziagos conflitos do mundo. Deve ser um autêntico gozo trabalhar aqui, porque você se regozija trabalhando neste delicioso retiro, não é, Leonardo? Silencioso, Leonardo assentiu, com uma inclinação de cabeça. Mas suponho que este grato estorno não o fará esquecer que trabalha antes de tudo para mim. A voz do Duque tornou-se mais fria. Continuo à espera das encomendas que lhe fiz, ou melhor, que você me prometeu. Se bem me lembro, você mencionava em seu catálogo admiráveis invenções bélicas, projéteis de um fogo que não se extinguem, carros blindados, catapultas e bombardas de nova feitura, corredores subterrâneos para assaltar as fortalezas mais bem defendidas e até mesmo naves capazes de avançar sob as águas. Perdoe-me por incomodá-la com esses detalhes. Tenho certeza de que você tem que se ocupar também com importantes pesquisas sobre o comportamento dos roedores e provavelmente terá iniciado a pintura de algum retrato mitológico fascinante. Mas o caso é que tenho urgência dessas coisinhas que você me prometeu. Dentro de pouco tempo, tenho que me encaminhar a Urbino para convencer Guidobaldo de Montefeltro
de que sua atitude altaneira e até mesmo hostil diante de Roma não pode levá-lo a nada de bom. Na verdade, acho que trará muito más consequências para ele e para sua cidade. Enfim, Leonardo, preciso de suas armas, e preciso agora, não dentro de 2 anos, nem sequer amanhã. Leonardo falou por fim, em tom conciliador. E as terá, meu senhor, claro que sim, mas preciso de um pouco mais de tempo. Além do que, armas não lhe faltam, e todo mundo sabe que a sorte sempre sorriu à audácia do Duque de Valentino. Seu interlocutor permitiu-se um sorriso, no qual não faltava alegria, mas combinado largamente com a crueldade. Pena, Leonardo. Você sabe que lhe dei tudo o que me pediu com prazer, porque admiro seu excepcional talento. Mas agora solicita uma única coisa de que careço: tempo. É certo que tenho armas, mas emprestadas, e até hoje minha boa sorte consistiu mais em aproveitar a falta de sorte dos outros. De hoje em diante, não quero confiar em armas alheias, nem ter outra sorte além da que eu mesmo lavrar. Por isso, pedi sua ajuda, Leonardo, e agora, confesso que estou um pouco decepcionado. Sinceramente, mestre, acho que não lhe convém decepcionar-me mais. Leonardo tentou protestar, ou desculpar-se, mas o duque interrompeu-o com um gesto de mão, fingidamente bonachão. Nesse momento, parecia interessado em outra coisa. Cravou seu olhar de falcão levantino no grupo de jovens que procuravam não se fazer notar no fundo do local, e requisitou-os em um tom suave, mas que não admitia demora nem desculpas. Rapazes, Piero e você, o novo, façam-me o favor de se aproximar. Piero e depois dele Raico aproximaram-se como lhes pedira, e o duque levantou-se de seu assento para analisá-los melhor. Esplêndidos rapazes, fortes e admiravelmente desenvolvidos, e de muita boa aparência. Girava em torno deles devagar, como o lobo em torno do rebanho quando escolhe o cordeiro mais apetecível. Depois, roçou com a sua mão elevada o queixo de Raico e perguntou-lhe: Quantos anos você tem? Vou completar 14, senhoria. Mas com certeza já tem a força de um homem feito. Esses músculos... Diga-me, gostaria de se tornar soldado sob minhas ordens para conquistar honras na batalha e riquezas no saque? Raico sustentou sem arrogância o olhar do de Dom Valentino e respondeu: Acho que não, excelência. Não gosto de guerra. O duque soltou um riso seco como uma bofetada. Isso é porque você ainda não a conhece. Verá como eu lhe ensino em poucos meses a não saber viver sem ela. E Piero, com certeza, desejaria também ver-se com a lança nas mãos. Já é velho demais para ser aprendiz e passar a vida varrendo a oficina e misturando óleos. Mestre Leonardo, esta tarde mesmo virá à sua casa um oficial de minha guarda para alistar esses 2 galhardos mancebos em meu exército. Digamos que você pode considerar isso como uma pequena compensação pelos engenhos bélicos que me prometeu e ainda não me entregou. Espero que isso lhe sirva de incentivo para que me satisfaça o quanto antes. Assim que vir um de seus prodígios funcionando, terei muito prazer em permitir que esses rapazes voltem para você, se eles quiserem, claro. Você sabe que eu não sou um tirano, mas que luto contra as tiranias. Despediu-se com uma breve inclinação de cabeça e saiu de lá com um passo energético. Pouco depois, ouviu-se retumbar de cascos de cavalo afastando-se. Dessa vez, os cães guardaram silêncio. Sara perguntou timidamente: Mestre Leonardo, esse homem é capaz de fazer o que disse? O artista suspirou. Parecia derrotado. Capaz? É capaz disso e de muito mais. Mas você não o conhece? Deve vir de longe mesmo. É César Borgia, Duque de Valentino e primogênito do Papa Alexandre. Ninguém é mais poderoso, nem mais exigente. Mas é tudo culpa minha. Miserável que sou, por minha culpa. Não, mestre, não se aflija. Piero aproximou-se dele e tomou-lhe carinhosamente a mão. O senhor fez tudo com a melhor das intenções e fomos muito felizes aqui. E a coisa não é tão grave. O duque conquistará Urbino em poucas semanas e eu poderei voltar para o seu lado. A única coisa que lamento é que o senhor fique sozinho.
Quem cuidará do senhor até que eu volte? Você é o melhor dos amigos, Pierino. Mas Borgia nunca o deixará voltar até obter de mim o que deseja. Sabe muito bem o quanto gosto de você e irá me torturar com sua ausência. Mas como fui louco! Vendi minha alma ao diabo para conseguir um pouco de tranquilidade e um lugar adequado para meus trabalhos. Achei que poderia ganhar tempo, que conseguiria distrair sua ambição com alguma ninharia. Leonardo sentou-se pesadamente, com os largos ombros afundados, como um velho. Depois dirigiu-se a Raiko em um tom quase suplicante. Deve perdoar-me, rapaz. Atraí a desgraça sobre sua cabeça. Acredite, eu detesto a guerra tanto quanto você, ainda mais que você, porque a conheço bem demais. Porém, é uma fatalidade que se estende por nosso mundo, tanto entre os seres racionais quanto entre os irracionais. Porque a natureza determinou que uns animais têm de viver da morte de outros? Tudo é matança, e os homens são os piores de todas as feras. Por acaso, há em Icárnia tigre mais cruel que César Borgia? Pois bem, em minha ingênua arrogância, pensei que eu poderia, talvez, remediar um pouco essa perpétua sangria, pelo menos no que diz respeito aos humanos. Planejei desenhar uma série de armas e ferramentas bélicas tão extraordinárias que dessem automaticamente a vitória em qualquer batalha a quem a possuísse. Desse modo, as guerras se tornariam impossíveis, diante da superioridade incontestável de uma das partes. E levei minha estupidez até o ponto de oferecer minhas invenções ao Duque de Valentino, que imediatamente me ofereceu este lugar afastado, e quantos meios pudesse precisar para realizá-los. Mas, quando o conheci melhor, compreendi que dotá-lo de armas invencíveis seria condenar as demais cidades à escravidão. Em meu entender, quem não evita um mal é como se o ordenasse, e eu não quero perpetuar nenhuma tirania, de modo que... O caso é que agora já não há remédio e o senhor está a seu serviço, concluiu o pesaroso Raiko. Leonardo sacudiu sua cabeleira com rebeldia, enquanto recuperava um pouco de seu orgulho tenaz. No fundo, sei que não sirvo a nenhum duque, nem príncipe, assim como rejeito as fronteiras e não pertenço a nenhuma cidade, nem a nenhum reino. Sirvo somente a minha paixão de ver, de compreender, de organizar e criar. Pertenço à minha obra e a nada mais. Mas todos nós pertencemos a algum país e temos de obedecer a alguma autoridade, objetou Sara. Senão, seríamos como selvagens. Não importa, argumentou Leonardo. O selvagem é que se salva. E eu quero que vocês se salvem. Custe-me o que custar. Piero, lembra-se do pássaro? Mas, mestre, ainda não experimentamos, pois chegou o momento de testá-lo. Você confia em mim? Claro que sim, mestre. Novamente, cheio de energia, Leonardo levantou-se e dirigiu-se à porta, fazendo o gesto imperioso para que o seguissem. Todos foram atrás dele. Ao sair, Sara lançou um último olhar para o quadro coberto sobre o cavalete. Gostaria de ter visto essa pintura. Seria por acaso... Mas agora não era o momento. Atravessou o umbral depois dos outros, a quem os dois cães se haviam juntado, pulando alegremente. O mestre guiou-os até um galpão fechado, situado junto à casa. Tirando uma chave de sua algibeira, abriu o cadeado da pesada corrente que segurava a porta. Dentro estava o pássaro. Era uma estranha armação de correias, abraçadeiras e polias, coroada por duas grandes asas articuladas por partes e vagamente parecidas às dos morcegos. Arrastaram-na até o lado de fora, e lá ficou, estremecida sob o sol da tarde, como uma desvalida criatura mitológica. Os cães farejaram-na, receosos, rosnando. Com gestos de prestidigitador, Leonardo mostrou aos rapazes. Gostam da minha máquina? Projetei-a para suportar o peso de 2 pessoas, de modo que ambos poderão fugir nela. Sara examinou o artefato com ceticismo. Você acha que isso pode voar? Naturalmente, garota. Foi projetado aplicando os mesmos princípios que fazem com que as aves voem. Funciona como... Mas agora não há tempo para explicações. Rapazes, entrem aqui e lhes mostrarei o que devem fazer. Então Raiko falou. Lamento, mestre Leonardo, mas eu não posso ir.
Não é que duvide de sua invenção. Não, pelo contrário. Adoraria experimentá-lo. Mas preciso ficar com meus amigos. Estamos nisso juntos. Sim, formamos uma equipe. Reforçou Arno, muito orgulhoso. Como quiser. Embora saiba o que o espera aqui. Temo que Borgia o separará de seus companheiros de qualquer maneira. Mas, enfim, é você quem deve decidir. A lealdade é uma virtude mais poética do que a prudência. Se não for embora com Piero, poderá me ajudar a pôr o pássaro em funcionamento. Afastou os cães que não paravam que meter-se entre suas pernas e estovar. Depois colocou Piero com os braços abertos sob as asas e prendeu-o com as correias em uma espécie de cruz articulada. Ao alcance de cada uma de suas mãos havia uma série de cabos conectados com as partes das asas. Lembre-se que deve mexer seus braços ritmicamente, sem movimentos bruscos. Não fique nervoso, bom amigo. Pense que você é um pássaro. Para voar, deve deixar que o espírito das aves o penetre. No começo, enquanto puxarmos, você tem que correr o quanto puder, sem deixar de agitar os braços. Depois, quando começar a voar, recolha as pernas e ponha-nas dobradas nessa parte acolchoada, entendeu? Piero sorriu corajosamente, embora devesse estar temeroso. Estou disposto, mestre. Não se preocupe comigo. Serei um pássaro, como o senhor quer. Leonardo acariciou-lhe o cabelo revirado e deu-lhe um terno pescoção. Depois segurou uma corda fina e muito forte, que acabava em um pequeno cabo alongado de madeira, e pôs outro cordão igual nas mãos de Raiko. Agora você e eu puxaremos o pássaro até que ganhe velocidade. Primeiro devagar. Vamos levá-lo até essa grande esplanada. Aí adiante. Há uma pequena inclinação para baixo, que nos convém. Torpe e desajeitado, como um anjo caído, o pássaro balançou atrás deles, até o começo da ondulada planície, que descia suavemente para um arroio meio oculto entre o arvoredo. Agora puxe forte e corra, ordenou Leonardo a Raiko. Assim fizeram ambos, e Raiko ficou admirado com a velocidade de Leonardo, apesar de sua idade. Atrás deles, Piero apressava-se o quanto podia, e começava a puxar os cabos e a mexer as asas, cada vez com mais firmeza. Sara e Arno puseram-se a correr junto com eles. O garotinho animava Piero com seus gritos, como se estivesse presenciando uma prova esportiva. De repente, ouviram ao longe o ladrar furioso dos cães. Sara virou-se, sem parar de correr, e viu que um grupo de ginetes chegava a galope. Os raios solares faziam saltar relâmpagos metálicos de seus cascos e da ponta de suas lanças. O pássaro precipitava-se agora aos saltos pela encosta. A cada trecho permanecia um pouco mais no ar. A uma ordem de Leonardo, tanto ele quanto Raiko desprenderam com um puxão brusco para baixo as cordas, e a ave mecânica passou batendo as asas sobre suas cabeças, alçando-se para o azul quase violeta do céu vespertino. Com um suspiro que mais parecia um gemido, Leonardo despediu-se. Bom voo, Piero! Salve-se, meu selvagem! O pelotão da cavalaria alcançou-os impetuosamente, nesse momento, vendo imponentes como o pássaro se afastava. Os cavalos detiveram-se resfolegando e ouviram-se alguns gritos de assombro entre os ginetes. O oficial que os comandava aproximou-se de Leonardo trotando. Excelente jogada, mestre. O duque gostará muito que lhe explique como essa sua nova invenção funciona. Enquanto isso, cuidaremos do outro recruta. Apontou para Raiko, que havia se juntado a Sara e Arno. Os três deram-se as mãos, enquanto os soldados dirigiam-se para eles, mas quando a tropa chegou, já não estavam lá. Via-se apenas um remoinho púrpura girando, através do qual tremiam como miragens os álamos e as distantes videiras.